Fala nação, tudo beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sino, deixa o like para continuar recebendo notícias diárias sobre o Flamengo. E no vídeo de hoje nós iremos reagir às últimas informações, às últimas notícias do Flamengo referente ao próximo jogo, né, que será contra o Sporting Cristal, válido pela Libertadores. Vai ser novamente um jogo no Maracanã, onde o Flamengo vai ter o apoio da sua torcida, né? Mais um jogo, digamos que fácil, né? Com um adversário não muito forte, né? Com um elenco bem abaixo em comparação ao do Flamengo. E veremos aqui como o Flamengo está indo para essa partida, né? Veremos também um pouco sobre as últimas notícias sobre o Vidal no Flamengo, né? Que muito tem se falado ultimamente, né? O que o Flamengo disse a respeito da possível contratação desse jogador, né? E o que nós podemos esperar, né? Para isso, será que o Flamengo realmente vai investir no Vidal? Será que é uma boa? A gente vai estar sabendo referente a essa situação também. Lembrando sempre, galera, que esse corte é da ESPN Brasil, então deixamos aqui os créditos para eles e o canal oficial vai ficar na descrição. Vamos ver. Sport Center segue falando de Libertadores. Flamengo, amanhã tem jogo importante na Comebol Libertadores. Olá, fã de esportes. Já classificado com uma rodada de antecedência para as oitavas de final da Libertadores da América, o Flamengo volta a campo nesta terça-feira à noite para o último jogo do Grupo H da competição. A partida começa às 21h30 e o adversário será o Sporting Cristal do Peru, o último colocado do grupo. No primeiro turno, logo na estreia do Flamengo lá em Lima, no Peru, o time rubro-negro venceu por 2-0. O técnico Paulo Souza fala da evolução do time rubro-negro nos últimos jogos. Cada vez tenho visto mais a nossa equipa, como iniciou exatamente a sua pergunta, consistente, a defender melhor, boas transições, boa intensidade, movimentos extraordinários, dinâmicas extraordinárias. Podemos fazer mais golos? Podemos. Já na terça-feira passada marcámos 3, mas podíamos ter marcado mais. As nossas distâncias cada vez mais reduzidas, com muita maturidade. Vamos ter algumas dificuldades em alguns jogos? Vamos ter, sem dúvida. Agora, a atitude que nós temos tido leva-nos, ou leva-me a pensar, que vamos ter muito em breve o nosso tradutor muito feliz. Paulo Souza pode repetir a mesma formação do último jogo, vitória diante do Goiás por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Ele colocaria em campo apenas um volante e formaria um trio atacante com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. E como última notícia, a diretoria rubro-negra negou para os canais ESPN que esteja negociando com o meia chileno Arturo Vidal, da Inter de Milão, da Itália. O jogador terá seu contrato com o time italiano terminando em junho e já disse muitas vezes que gostaria um dia de vestir a camisa do Flamengo. Vamos lá, classificação no grupo do Flamengo, o grupo H. O Flamengo tem 13 pontos, o Tadieres 8, Universidade Católica 4, Sporting Cristal 2. Tecnicamente, André Kfouri, até daria para sonhar com a melhor campanha geral, mas para esse Palmeiras precisa perder o Tátira, o que quase ninguém imagina. Mas pensando que é a chave, fez bem o serviço na Libertadores, o Flamengo? Muito bem, muito bem. No Campeonato Brasileiro falta jogo, faltam pontos, falta a sensação passada para o torcedor que esse time vai chegar, que ele está jogando próximo do seu... Não próximo, mas ele está a caminho de encontrar o seu máximo potencial. São muitos problemas e essas situações todas, essa pressão, essa constante novela que é o dia a dia do Flamengo, já causaram o que para mim é um dos males maiores, digamos assim. O Paulo Souza já está revendo um monte de coisa que ele disse que ia fazer e que ele começou a fazer na pré-temporada, na época do campeonato estadual. Ele está deixando algumas coisas de lado porque ele tem que lidar com o dia a dia. Quando ele diz, eu paguei para estar aqui, eu serei feliz aqui, ele está dizendo uma série de coisas que são bonitas, legais, que demonstram coragem, demonstram virtude, mas ele também está dizendo, eu farei o que for necessário para eu ficar. E ele foi trazido para criar um time. E esse time já começa a se desviar para coisas que o Flamengo era com outros treinadores. E, é uma obviedade dizer, esses outros treinadores não estão mais. E foram retirados justamente por causa desse tipo de coisa.
mas na Copa Libertadores, também num grupo de times inferiores tecnicamente, não há tanta distância quanto o grupo do Palmeiras, vocês conversavam agora há pouco, mas também num grupo em que o Flamengo é claramente o melhor time, a lição de casa e o dever está sendo feito de maneira elogiável até. Muito bem, amanhã em Fãs de Esportes a gente vai fazer um pré-jogo aqui. O André adora fazer pré-jogo. Mas é muito verdade. legal mesmo, porque a gente faz... Não seja irônica comigo. Não, não estou sendo irônica, não. É exatamente o que eu falo toda vez que a gente começa um Sport Center aqui com o jogo da Libertadores na sequência. Por isso. Quer dizer, abre o jogo, é Sport Center, abre o jogo e bola rolando. É disso que se trata. É muito bom fazer esse programa, mas o André gosta ainda mais. E aí a gente vai estar com vocês a partir das 8 horas da noite, mostrando absolutamente tudo que vai estar acontecendo para Flamengo e Sporting Cristal, combinado? Olha, Rafa, vamos falar um pouquinho desse Flamengo e desse Paulo Souza. Dos últimos jogos que você viu do Paulo Souza, qual é a melhor notícia que você vai dar para um torcedor que não está acompanhando o Flamengo? A campanha na Libertadores. E em campo, assim, do time, do que ele consegue fazer em campo? Em campo, acho que ele ainda busca as melhores soluções para o que ele tem em mãos. Acho que nos últimos 10 dias, ele teve que lidar com muita pressão fora de campo, com muitas situações, com muitos problemas fora de campo. A questão que nós debatemos aqui na primeira hora envolvendo Bruno Spindel, Diego Alves, isso consumiu muito tempo do Flamengo nos últimos dias. Em campo, o André já citou, o nível esperado do Flamengo não foi alcançado. A campanha na Libertadores é sólida e confiável. O Flamengo permanece como um dos melhores times do continente pelo que ele faz na Libertadores América. Mas o salto de qualidade que se espera dessa equipe para competir realmente entre os melhores ainda não aconteceu sob o comando do Paulo Souza. Mas você falou uma coisa, André, que me chamou a atenção, que é aquela coisa dele mudar alguns cenários, que talvez ele tenha dado um passo para trás, e me chamou a atenção uma declaração do Rodrigo Caio quando ele saiu de campo do Goiás, falando, colocando panos quentes, mas falando, nosso vestiário tem personalidade e tudo mais. Você acha que o Paulo Souza entendeu que o cara ali dá para brigar, mas revolução nesse vestiário é improvável? Eu acho que é por aí, mas eu não sei se era necessariamente uma revolução, né? Eu acho que era uma nova ideia, um novo sistema, um novo time. E os jogadores, evidentemente, sabem que essa comissão técnica foi trazida para fazer um trabalho diferente daquele que vinha sendo feito, que foi feito em 2020 e 2021. Existe, né, uma certa complacência, uma determinada maneira de trabalhar, jogadores acostumados às suas funções em campo, que a diretoria do Flamengo gostaria de mexer. Porque se ela não quisesse mexer, ela não trocava tantos treinadores. Ainda é uma busca meio cega desde o evento Jorge Jesus. Foi uma coisa fenomenal. A cada dia que passa está cada vez mais claro. A diretoria do Flamengo acertou sem saber por que acertou. É mesmo. E tudo que aconteceu depois comprova isso, os treinadores que chegaram e foram embora, mas o comportamento dos jogadores também. E eu não estou apontando o dedo, eu não estou falando de corpo mole, eu não estou falando de jogadores que não aceitam trabalhar com as ideias de determinados treinadores, não. Eu estou falando de um grupo que tem personalidade, um grupo que conquistou, um grupo que sabe o que quer, um grupo que entende uma determinada maneira de trabalhar e que talvez seja refratário a certas mudanças. Mas até quando as coisas vão acontecer da mesma maneira? As mudanças ou elas são feitas ou elas se impõem, não tem jeito. Eu acho que está claro que o Paulo Souza tem deixado algumas das suas ideias, alguns dos pilares que ele apresentou no começo do trabalho, meio de lado, porque ele precisa tratar do dia a dia. Sem o dia a dia, ele não consegue nada. Fã de esportes, daqui a pouco mais do futebol, mas o assunto agora é tênis. Roland Garros chegou, cada jogada. Então, galera, esse foi o vídeo, né? Como vocês viram, o Flamengo ele segue buscando a melhor campanha da Copa Libertadores. O Flamengo já está classificado no seu grupo, né? O primeiro. Empatou apenas um jogo, venceu todos os outros. E se vencer, né, essa última partida contra o Sporting Cristal, o Flamengo ele vai seguir com 100%, né? Pelo menos sem perder. Isso é muito bom. Caso o Palmeiras empate ou o Palmeiras perca, né, podemos dizer que o Flamengo ele pode seguir fazendo a melhor campanha da Libertadores, né? Então aí o técnico Paulo Souza ele vai ter mais uma oportunidade dele conseguir, né, assim trazer esse Flamengo que todo mundo quer ver, né? Um Flamengo que joga bonito, que joga de forma confiante,
né? E assim atrair os holofotes para o Flamengo de uma forma positiva e não negativa. É isso que os torcedores eles estão esperando do Flamengo, do Paulo Souza, da diretoria. Então realmente amanhã vai ser uma outra oportunidade, né, para o Flamengo seguir. E com certeza, né, a tendência é que o Maracanã esteja lotado, né, a torcida apoiando com toda certeza. E que o Flamengo jogue bem, né, visto que terão assim os seus titulares em campo. Esse foi o vídeo, galera. Vocês podem aproveitar também para comentar, deixar nos comentários o que vocês acham dessas notícias, dizer também qual placar que vocês palpitam para amanhã. Será que o Flamengo ele vai golear, né? Será que o Flamengo vai vencer em um placar magrinho como foi contra o Goiás? Ou será que o Flamengo vai vencer de uma forma, né, assim, mais imponente diante do Sporting Cristal? Então podem deixar nos comentários também. Agradecemos a todos e nos vemos no próximo vídeo.